longo da história, nações poderosas ascenderam e caíram. Impérios esculpiram seus nomes em sangue e fogo por toda a terra. Mas nenhum capturou a atenção do mundo tanto quanto Israel. Das antigas profecias ditas pelos profetas bíblicos às manchetes inflamadas dos nossos dias, há uma promessa que não desapareceu ao longo dos séculos: a futura restauração de Israel e sua conversão a Jesus. É apenas um mito religioso ou a peça-chave no grande quebra-cabeça da história humana? As Escrituras falam de um povo disperso entre as nações, retornando à sua terra, de cidades em ruínas que se erguem novamente, de desertos florescendo e de um reino baseado em Jerusalém, com Jesus como rei, que trará paz a toda a terra. Quão perto estamos de ver essas profecias se cumprirem? Algumas já se cumpriram e outras estão prestes a se cumprir. O que o panorama atual no Oriente Médio revela sobre a futura restauração de Israel? Caro ouvinte, junte-se a nós em uma jornada pela história, pelas Escrituras e pelos eventos do nosso tempo, para descobrir o mistério e a magnitude da futura restauração de Israel. Antes de continuarmos, diga-nos: você acredita que Israel ainda é o povo escolhido de Deus? Deixe seu comentário. Vamos começar. A restauração de Israel e sua futura conversão a Cristo não é um mero episódio isolado na narrativa bíblica. É um dos eventos mais importantes do calendário profético de Deus. Das páginas do Antigo Testamento às visões do Apocalipse, o Senhor deixou claro que sua aliança com Israel não foi anulada e que um dia glorioso está chegando quando os olhos de seu povo serão abertos e eles reconhecerão aquele a quem traspassaram. Durante séculos, o povo judeu viveu com uma venda espiritual sobre os olhos. Embora o Messias tenha vindo a eles, nascido entre eles, cumprindo todas as profecias, ele foi rejeitado. Ele foi entregue aos gentios, condenado injustamente e finalmente crucificado. Mas o mais sério é que, até hoje, muitos dos líderes religiosos judeus ensinam coisas terríveis sobre Jesus. Alguns escritos rabínicos afirmam que ele nasceu de adultério, que praticou feitiçaria e que foi condenado ao inferno por enganar Israel. Para grande parte do judaísmo tradicional, Jesus não é o Messias, mas um impostor, um blasfemador. Essas declarações não são apenas dolorosas, mas cumprem o que as Escrituras dizem sobre o endurecimento parcial de Israel. Vejamos atentamente o que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos, capítulo 11, versículo 25. Meus amados irmãos, quero que entendam este mistério, para que não se tornem orgulhosos de si mesmos. Alguns do povo de Israel têm corações endurecidos, mas isso só durará até que o número de gentios que aceitarem a Cristo esteja completo. Esta declaração não é uma mera observação, mas uma advertência pastoral e teológica dirigida à igreja gentia, para que ela não caia no orgulho ou na falsa ideia de que Deus rejeitou seu povo escolhido. Paulo revela que a rejeição do Messias por Israel não foi definitiva ou absoluta, mas temporária e parcial. A cegueira espiritual que se abateu sobre eles não foi uma maldição sem saída, mas um ato soberano que abriu as portas do Evangelho a todas as nações. Deus, em sua infinita sabedoria, usou a incredulidade de Israel como meio para levar a mensagem de salvação aos gentios, mas esse endurecimento não durará para sempre. Há um tempo estabelecido pelo Pai Celestial, um limite profético em que a plenitude dos gentios terá entrado no corpo de Cristo, e então os olhos de Israel serão abertos. O termo plenitude dos gentios refere-se à totalidade de pessoas não judias que Deus determinou alcançar com o Evangelho durante este tempo presente, também conhecido como dispensação da graça ou tempos dos gentios. Quando esse número estiver completo, o plano divino entrará em uma nova etapa, a restauração espiritual de Israel como nação. Mas antes que a nação de Israel se volte sinceramente para o verdadeiro Messias e a profecia de Zacarias, capítulo 12, versículo 10, seja cumprida, certos eventos importantes devem ocorrer no cenário mundial e espiritual. Em primeiro lugar, devemos ter em mente que a maioria do povo judeu ainda espera a chegada de um Messias.
mas não de Jesus Cristo, mas sim de um líder político, nacionalista e religioso que, de acordo com suas expectativas, trará a paz. Ele restaurará a glória de Israel, reconstruirá o terceiro templo em Jerusalém e reiniciará os antigos sacrifícios de acordo com a lei de Moisés. Para muitos judeus ortodoxos, esse futuro Messias será um homem sábio e justo que consolidará a unidade do povo, derrotará seus inimigos e estabelecerá um tempo de paz e prosperidade. Mas o que eles não sabem é que esse líder virá exatamente como eles desejam. E, no entanto, não será enviado por Deus. Será a maior farsa da história da humanidade. A Bíblia nos avisa que o homem que cumprirá esse papel aparentemente messiânico será, na realidade, o anticristo, o maligno, o filho da perdição. Esse engano será tão sutil e convincente que muitos, até mesmo entre o povo de Deus, serão atraídos por seu poder, seus sinais, suas promessas e seu carisma. Ele será uma figura diplomática, aparentemente um pacificador, que assinará um pacto de paz com Israel, concedendo-lhes o que tanto desejam: a oportunidade de reconstruir seu templo e restaurar seus sacrifícios. Mas o que começa como um aparente cumprimento de promessas, termina como uma traição demoníaca. Em relação a esse evento crucial, o profeta Daniel o antecipou com uma precisão surpreendente. No capítulo 9, versículo 27, ele escreveu o seguinte: durante uma semana, esse governante fará um pacto com muitos, mas na metade da semana porá fim aos sacrifícios e às ofertas, e estabelecerá no templo a abominação que causa destruição, até que venha o fim desastroso que lhe foi decretado. Este versículo é o ápice de uma das profecias mais poderosas e estratégicas de toda a Bíblia, a visão das 70 semanas que o anjo Gabriel dá a Daniel. A partir do versículo 24 do mesmo capítulo, fica estabelecido que essas 70 semanas são direcionadas especificamente ao povo de Israel e à cidade de Jerusalém, com o propósito de lidar com o pecado, selar a profecia e estabelecer a justiça eterna. Na profecia, uma semana representa simbolicamente 7 anos. Portanto, 70 semanas equivalem a 490 anos proféticos. Até este ponto da história do plano de redenção, 69 semanas proféticas já foram cumpridas, ou seja, 483 anos desde o decreto para reconstruir Jerusalém até a vinda do príncipe Messias, conforme declarado em Daniel, capítulo 9, versículo 25. Essas 69 semanas culminaram com a primeira vinda de Jesus Cristo, que foi rejeitado e crucificado, como prediz o versículo 26. E depois das 62 semanas, será cortado o Cristo, mas não para si mesmo. É neste ponto que o calendário profético de Israel para momentaneamente e começa o tempo da igreja, uma pausa divina que dura há séculos e foi um mistério mais tarde revelado pelo apóstolo Paulo. O que resta a ser cumprido é a 70ª semana, os últimos 7 anos proféticos, que Daniel, capítulo 9, versículo 27, descreve em detalhes. Esta última semana é o que muitos estudiosos, e corretamente, identificam como a Grande Tribulação, o período final em que as relações de Deus com Israel serão retomadas e julgamentos proféticos serão derramados sobre a terra. O versículo começa dizendo: por uma semana esse governante fará uma aliança com muitos. Essa aliança será estabelecida por um líder mundial com grande carisma e influência política. As Escrituras não o nomeiam aqui, mas o restante da profecia bíblica o identifica como o anticristo, o homem do pecado. Esta aliança será assinada com muitos, mas especialmente com Israel, visto que o foco desta profecia é o povo judeu. Será apresentado como um tratado de paz, uma esperança política, provavelmente incluindo garantias para que os judeus reconstruam seu templo e retomem seus sacrifícios. O mundo acreditará que a paz duradoura finalmente chegou, e os judeus verão neste líder o Messias que tanto esperavam. No entanto, será o maior engano espiritual da história. A profecia continua, mas no meio da semana, ele porá fim aos sacrifícios e às ofertas. Isso significa que 3 anos e meio depois da assinatura da aliança, esse líder trairá sua palavra. Ele invadirá o templo, acabará com o sistema judaico de adoração
e começará a se revelar como o que realmente é, um instrumento do inferno. Naquela época começará a segunda metade da 70ª semana, conhecida como a Grande Tribulação em sua máxima intensidade, como Jesus a descreve em Mateus capítulo 24, versículo 21. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. O texto então diz: e ele porá no templo a abominação da destruição. Este ato é o que Jesus chamou de a abominação da desolação. É provável que o anticristo coloque uma imagem de si mesmo no lugar santo ou exija ser adorado como Deus. Paulo confirma isso em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, dizendo que esse homem se assentará no templo de Deus e se proclamará Deus. Isso será uma profanação total, uma afronta aberta ao Criador. Esse ato de profanação marcará o momento exato em que muitos dentro do povo judeu descobrirão que foram terrivelmente enganados. O homem que eles até então haviam acolhido como um líder da paz, assim como o cumprimento de sua esperança messiânica, mostrará sua verdadeira face, arrogante, blasfemo, inimigo de Deus e sedento de adoração. Esta descoberta será devastadora para muitos. O choque não será apenas político, mas espiritual. Será uma profunda destruição interna e nacional. O sentimento de traição despertará no coração das pessoas uma mistura de medo, angústia e remorso. Esse momento não será apenas o início de uma grande perseguição, mas também o início de uma transformação interior nos corações de um remanescente fiel. Eles não verão mais o anticristo como seu salvador, mas como ele realmente é, o inimigo do Deus de seus pais. E essa dor, essa abertura de olhos, será fundamental para o desenvolvimento do cumprimento profético que virá mais tarde. O próprio Jesus Cristo alertou claramente sobre este momento. Em seu discurso profético no Monte das Oliveiras, ele disse: portanto, quando vocês virem a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, estar no lugar santo, quem lê, entenda, então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Jesus não apenas confirmou a validade da profecia de Daniel, como também deu instruções específicas. Seu aviso é urgente, prático e concreto. Quem vir este sinal não deve ficar apenas esperando e pensando, deve fugir. É um sinal inequívoco de que o tempo do julgamento começou. E será nesse exato momento que o anticristo desencadeará uma perseguição feroz contra o povo judeu, particularmente contra aqueles que rejeitam sua blasfêmia. O que começou como um pacto de paz se transformará em uma caçada implacável. O remanescente fiel será perseguido, deslocado, e muitos terão que fugir para salvar suas vidas, escondendo-se em desertos, montanhas e lugares remotos. Mas o conflito não terminará aí. O ódio do anticristo por Israel aumentará, e chegará o tempo, claramente profetizado nas Escrituras, em que ele reunirá os exércitos das nações para cercar Jerusalém e destruí-la completamente. Assim declara o profeta Zacarias, capítulo 14, versículo 2. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres violadas, e metade da cidade irá para o cativeiro, mas o restante do povo não será eliminado da cidade. Israel estará à beira da aniquilação total, preso entre as forças das trevas, sem aliados humanos, sem refúgio, incapaz de se defender. O cenário será de desespero absoluto. De uma perspectiva humana, será o fim. Tudo parecerá perdido. Mas é justamente nesse ponto, naquele momento crítico de angústia e devastação, que ocorrerá o milagre profético mais esperado em séculos. Em meio ao cerco, os olhos do remanescente fiel se abrirão, e eles finalmente verão o que não podiam ver antes: o verdadeiro Messias. Não verão mais um político, um libertador humano ou um rei terreno. Verão aquele que traspassaram, e o reconhecerão. O profeta Zacarias, no capítulo 12, versículo 10, anunciou isso com comovente clareza. E derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém o espírito de graça e de súplicas. E olharão para mim, a quem traspassaram, e prantearão por ele como quem pranteia por um filho unigênito, e chorarão por ele como quem chora pelo primogênito.
Este versículo é o clímax espiritual do drama escatológico que estamos explorando. Israel, cercado por seus inimigos, traído pelo anticristo, destruído até a medula, está à beira do extermínio. A cidade está sitiada. As nações, convocadas pelo espírito do engano, cercam Jerusalém com fúria e sede de destruição. Os sacrifícios foram interrompidos. O templo foi profanado, e o povo escolhido que outrora disse: "Não temos rei senão César", agora se encontra sem rei, sem força e sem esperança humana. É então, não antes, que o céu se abre, não para julgamento imediato, mas para misericórdia. O Deus que foi rejeitado responde não com desprezo, mas com restauração. E aqui ocorre um dos atos mais comoventes de toda a profecia bíblica. O próprio Deus derrama sobre o seu povo um espírito de graça e súplica. Não se trata de uma mera mudança emocional. Não se trata de um impulso humano. É uma intervenção divina. O Espírito Santo desce sobre os sobreviventes de Jerusalém e produz neles algo que estava ausente há séculos, um clamor genuíno, um gemido da alma, uma súplica desesperada nascida da fragilidade, não do orgulho. E nesse clamor o milagre acontece. O Senhor diz: "E olharão para mim, a quem traspassaram." Esta não é uma figura simbólica, não é uma expressão poética. É o reconhecimento direto de que aquele que eles rejeitaram, aquele que eles traspassaram, aquele que estava pendurado numa cruz sangrando do lado de fora de seus muros, era o Messias. Esta passagem é profundamente reveladora. Quem fala é Deus, mas ele diz que foi traspassado. Como Deus pode ser traspassado? Somente na encarnação, somente em Jesus Cristo. Esta é uma das profecias messiânicas mais poderosas do Antigo Testamento, onde o próprio Javé declara que foi traspassado por seu povo, e que um dia esse povo o contemplará. Esse olhar não será frio nem indiferente. Será um olhar repleto de quebrantamento. O texto continua: "E prantearão por ele como quem pranteia por um filho unigênito, e lamentarão por ele como quem lamenta pelo primogênito." A dor será indescritível. Não será simplesmente o luto por uma cidade perdida ou por uma guerra devastadora. Será o grito de um coração que finalmente compreende: rejeitamos o santo, negamos o justo, crucificamos o autor da vida. E essa dor será profunda, nacional e sincera. Após esse colapso nacional, quando Israel olhar para aquele que traspassaram e chorar por ele como filho unigênito, não somente ocorrerá uma transformação espiritual, mas também uma intervenção sobrenatural global. O que parecia o fim de Jerusalém será interrompido pela gloriosa vinda do Messias. Cristo não virá desta vez como o servo sofredor, mas como o juiz justo, o rei conquistador, o Senhor dos exércitos celestiais. Seu retorno será visível, literal e poderoso. Zacarias descreve com precisão o que acontecerá imediatamente depois. O capítulo 14 começa com uma cena de caos, violência e sofrimento, mas de repente o tom muda. O versículo 3 diz desta forma: "Depois o Senhor sairá e pelejará contra aquelas nações, como pelejou no dia da batalha." O próprio Cristo descerá do céu para lutar por Israel, não apenas no sentido espiritual, mas literalmente no campo de batalha, contra os exércitos do anticristo e as nações ao redor de Jerusalém. Ele intervirá, não como mediador, mas como guerreiro. O cerco será levantado, os inimigos derrotados, e o anticristo, aquele que se adorou no templo e perseguiu impiedosamente o povo santo, será derrotado pelo sopro de sua boca e pela glória de sua presença. Zacarias, capítulo 14, versículo 4, descreve um dos momentos mais chocantes do fim dos tempos. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras se dividirá em duas partes, uma para o Oriente e outra para o Ocidente, formando um vale muito grande. A mesma montanha de onde ele ascendeu ao céu será o exato lugar onde ele pisará quando retornar. E quando ele tocar o chão, a montanha se dividirá em duas, criando um vale. Isto não é uma metáfora. É um evento físico, visível e glorioso. A própria terra reagirá à presença do Criador. Aquele vale será a rota de fuga para o remanescente de Jerusalém. Deus abrirá um caminho onde não havia nenhum. O que parecia uma emboscada se tornará um caminho para a redenção. E enquanto os inimigos caírem, o remanescente será preservado.
Naquele dia glorioso, não somente o inimigo será destruído, mas Cristo será publicamente entronizado como rei em Jerusalém. O versículo 9 do capítulo 14 de Zacarias deixa isso claro. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, haverá um só Senhor, e um só será o seu nome. Quando Jesus for entronizado em Jerusalém, Israel será restaurado espiritual, moral e nacionalmente. O que o pecado havia quebrado, a graça restaurará. Não haverá mais confusão ou idolatria. Não haverá mais dúvidas sobre quem é o Messias. O véu será completamente removido. O coração endurecido será transformado. A rebelião será substituída pela fidelidade. E o remanescente de Israel se tornará o povo mais santo da face da terra. As promessas que por séculos pareciam distantes se cumprirão palavra por palavra. Deus habitará entre o seu povo. O trono de Davi será ocupado pelo Rei Eterno. A presença do Senhor será real, visível e gloriosa. Israel, como nação, se tornará novamente o centro espiritual do mundo, não por mérito humano, mas por causa da fidelidade de um Deus que não esquece suas alianças. O profeta Isaías previu esse tempo quando escreveu: "E acontecerá nos últimos dias que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E muitos povos virão e dirão: Vinde, e subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor." Jerusalém será o centro do governo mundial. De lá, Cristo reinará sobre as nações com justiça. Não haverá mais corrupção nem opressão. As guerras cessarão. Nações não mais levantarão espadas uma contra a outra. E o povo de Israel será uma luz para as nações, cumprindo o propósito original que Deus havia dado a Abraão, que em sua semente todas as famílias da terra seriam abençoadas. O profeta Ezequiel também descreveu esse tempo glorioso. Em suas visões ele viu o templo restaurado, a presença de Deus retornando do Oriente e a glória do Senhor enchendo o templo. O rio da vida fluindo do templo. E no final do livro, ele dá um nome àquela cidade redimida: Jeová Sama. O Senhor está ali, porque essa será a realidade suprema. Deus habitará entre o seu povo e jamais se afastará. No coração de Israel não haverá mais orgulho, nem legalismo, nem religião vazia. Haverá adoração verdadeira, haverá santidade, haverá tristeza contínua pelo passado, mas alegria eterna pela redenção. O povo viverá sob o governo daquele a quem uma vez traspassaram e agora coroam com amor e honra. E assim chegamos ao final deste vídeo. Esperamos sinceramente que tenha sido uma grande bênção para a sua vida e que tenha tocado seu coração com profunda reflexão. Convidamos você a curtir, se inscrever em nosso canal e compartilhar esta mensagem com seus familiares e amigos, para que eles também sejam edificados por este ensinamento. Que Deus os abençoe abundantemente.